Eu queria ler com os irmãos, antes de ministrar uma palavra, Salmo 139, verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Os irmãos, se puder acender a luz aqui da frente. Olha o que o salmista está dizendo. Como que Deus nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. Consegue repetir isso aí para o seu vizinho? Fala, Deus criou você assombrosamente maravilhoso. O que é algo assombroso? É algo magnífico. Essa foi a criação do homem. E muitas vezes a gente se sente, o menor de todos, o mais incapaz, o mais improvável. E muitos até acham que Deus virou as costas para ele. Como é que Deus vai rejeitar o que ele fez com tanto amor e carinho? E aí ele continua dizendo: as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Olha o verso 16. Os teus olhos me viram. Diga, eu fui visto pelo Senhor. Quando é que o Senhor te viu? Quando você nasceu? Não, quando você nasceu, seus pais te viram, mas antes disso, o Senhor já tinha te visto. Olha o que ele diz. Os teus olhos me viram, a substância ainda sem forma. Não era talvez nem um embrião, não era nem um projeto e um pensamento, e o Senhor já viu você. Olha que coisa. E não só viu, mas olha o que ele diz. E no teu livro foram escritos, o que diz aí? Os irmãos estão lendo? Essa versão está diferente, coloca aí RA. Ok. Então olha lá. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Fala aí para o seu vizinho, Deus escreveu uma história para você. Se eu digo para você que Deus escreveu uma história, qual que era ou seria a coisa mais inteligente que a gente poderia fazer? Saber que história é essa. Porque se Deus, o Criador de todas as... Aleluia. Se o Criador de todas as coisas desenhou uma história para mim, é óbvio que Ele não vai te obrigar a isso. Ele te oferece, Ele diz, olha, eu tenho uma vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Olha, eu planejei com você, antes de você nascer, antes de ser um projeto do seu pai ou da sua mãe, eu já vi todos os seus dias. Então a coisa mais importante é perguntar para Deus. Qual é a história que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o futuro que o Senhor tem desenhado para mim? Qual é a vontade perfeita, boa, agradável do Senhor para mim? Então ele diz, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. O que Deus pensa ao seu respeito? Será que Deus pensa coisa boa ao seu respeito? Sim ou não? Deus pensa umas 10 coisas boas ao seu respeito? Amém, já é bom. 10 coisas, olha. Ouvir 10 elogios do cônjuge já é meio difícil, né? Não aqui na videira, que aqui os cônjuges, eles todos os dias elogiam o seu marido, sua esposa, diariamente, né? A irmã falou 3 glórias ali.
3 é o número perfeito, não é? Então, não, Deus falou 100 coisas boas ao seu respeito. Está melhorando. Mas olha o que o salmista diz. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma dos pensamentos. Agora, qual é que é a soma? Quantos pensamentos Deus tem bons a seu respeito? Vamos ler o verso 18? Olha lá. E se os contasse, né, aqui está falando dos pensamentos de Deus, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Aleluia! Isso não enche o seu coração de alegria, de paz, de gozo, de vida, não? Saber que o que Deus pensa ao seu respeito, se Ele contar, Ele vai passar a eternidade toda falando? E você achando aí que Deus virou as costas para você, você achando que Deus nem sequer ouve a sua oração, você é um filho amado de Deus. E o que Ele tem para você é algo assombrosamente maravilhoso, assim como Ele te fez. Fala aí para o seu vizinho, Deus tem uma história para você. Agora, a grande questão é saber se nós vamos viver essa história que Ele fez para nós. Por quê? Porque alguns rejeitam. Alguns querem construir a sua própria história. Que tolice isso. Deus enxerga muito mais além do que você. Se soma a nossa inteligência toda dos humanos, não chega nada perto de Deus. E Ele definiu algo para você que Ele mesmo diz é bom. Por que eu e você vamos nos aventurar a viver esses 80, 100, sei lá quantos anos nessa terra, querendo definir a nossa história? Não, Deus definiu isso já. É só perguntar para Ele, falar, Deus, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para o meu casamento? Qual é a tua vontade para a minha vida financeira? Qual é a tua vontade para o meu ministério, para a minha família, para a minha saúde e tudo? E eu quero perguntar para você, qual é a vontade de Deus para a igreja? Porque nós estamos aqui hoje edificando igreja. Nós estamos aqui hoje, por que você está sentado nessa cadeira me ouvindo aí domingo após domingo? Tem que ter uma razão para isso. Tem que ter um objetivo. Tem um porquê também. Um dia, o que está falhando aqui ou é aí? Alguém está apertando aí sem querer? É aqui? Som? Traz uma pilha aí, por favor. Liga esse microfone aqui. Para a gente não ser interrompido. Aleluia. Então, você vê, sempre que nós vamos falar de igreja, tem barreiras. Já percebeu, né? O assunto começa a engrenar, como diz lá na minha terra, sei lá se fala isso aqui. Qual que é o objetivo da igreja? Por que nós estamos aqui? E o que Deus enxerga para a igreja? Como Ele quer que a gente viva? Isso tudo são perguntas que eu e você precisamos ter muito claro, para não chegar aqui sem objetivo. Você percebe quando uma pessoa chega num culto sem objetivo? Porque ela chega aqui e começa a observar coisas, começa a analisar o movimento, né? As mulheres já fazem um raio-x na roupa ali da outra. Os homens já ficam olhando, parece que aquela cortina ali não chega até o final. Será que tem alguma coisa ali errada, um parafuso torto? Mas quando você entende o que é ser igreja, o motivo por que nós somos igreja e fazemos tudo isso, você já chega preparado. O irmão que entende o que é igreja, entende o que é um culto desse. Hoje eu não vou explicar muito sobre isso, mas ele já entra naquela porta rendido ao Senhor, dizendo, hoje vai ser um grande dia, eu vou receber uma palavra, vou sair daqui, né, revigorado no meu espírito, pronto para fazer a obra do Pai. Então nós precisamos ter o entendimento do que Deus enxerga para a igreja. Eu quero falar hoje de uma característica sobre a igreja que
às vezes passa desapercebido. Nós recebemos uma palavra esse ano para a nossa igreja, não é? Em todos os países, que seria o ano da casa cheia. Olha aí para o lado. Olha para trás para você ver se não está cheio isso aqui. O ano da casa cheia. E nós estamos agora dando um passo, não é, para aumentar a casa, porque a casa já está cheia. Mas o Senhor vai nos dar uma casa maior ainda. Agora, por que falamos de igrejas grandes? Por que falamos de números? Por que falamos de crescimento? O que Deus tem a ver com isso? Tudo. Obrigado. Tudo. Porque quando nós falamos de casa cheia, nós estamos falando de crescimento. Nós somos um organismo vivo. Isso aqui não é uma instituição apenas. Nós somos instituição porque temos uma obrigação para com as finanças, o governo, de nos orientarmos, nos organizarmos, né, diante das leis, das regras da sociedade. Nós somos então uma organização, está lá escrito Igreja Videira Lisboa. Mas enquanto fé, nós somos um organismo vivo. E o que é normal acontecer com uma criança? Crescimento. Crescimento. O que é normal acontecer com a sua barriga aí quando você come muito? Crescimento. Por isso, não venha me julgar que eu estou absolutamente crescendo em saúde e graça. Crescimento. Agora, por que o crescimento de uma igreja deve ser a normalidade e não a exceção? Porque nós vivemos em tempo onde o crescimento de igreja é exceção. Então, quando alguém está crescendo, todo mundo fica olhando. E alguns ainda jogam pedra. Ah, está crescendo porque está lá um monte de manipuladores enganando o povo. Ah, está crescendo porque... inventam várias coisas. Mas o que Deus pensa a respeito da igreja? Eu quero ler um versículo que vai elucidar isso tudo que eu estou falando. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, olha lá. É bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom, não é? O qual deseja, fala, Deus deseja, diga isso. Então o que Deus está desejando? Olha lá, que todos os homens, e aqui está falando homem, mulher, né, todo mundo. Todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Que todos os homens sejam salvos, não somente salvos, mas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vamos pensar aqui. Se Deus deseja que todo homem seja salvo, e eu e você estamos aqui para fazer a vontade de Deus, o que nós precisamos desejar também? Que todo homem seja salvo. Inclusive o nosso vizinho, nosso parente, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão. E o que acontece quando eu e você nos dispomos a fazer a vontade de Deus? A salvação vem. Ontem tivemos ali como é que chama? A Praia de Algés, batizando mais de 20 irmãos para o Senhor. Isso é salvação. Isso é crescimento. Então Deus deseja que a sua igreja cresça. Qualquer pensamento diferente desse não combina com Deus. Eu sei porque eu conheço muitos pastores, e às vezes a gente conversa com pastores, e falamos de crescimento, e alguns não querem falar de crescimento. Como que um pastor não fala de crescimento? Se Deus deseja que todo homem seja salvo, se cada alma a mais no céu é uma menos no inferno, como é que alguém não deseja isso? E a pessoa diz, não, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E eu falei um dia para falei, mas você escolhe o filho que tem ou é Deus que dá? Qualidade não tem nada a ver com a obra de Deus, isso é o Espírito que faz. Ele transforma, ele convence, ele investe, ele ensina. Nós temos que preocupar com quantidade, sim. Ou você não quer ver a sua família aqui adorando a Deus? Você não quer ver os seus amigos aqui sendo transformados? É claro que sim. É claro que sim. Então,
para nós recebermos esse tanto de gente, precisamos de um espaço amplo. Porque se todos nós fizermos a vontade de Deus, vai ter muita salvação. Vai ter muita conversão, vai ter muita transformação de vida. E para acomodar esse povo todo, o que nós vamos fazer? Vamos reunir na praça, na praia? Não, vamos ter espaços. Por isso nós queremos derrubar essa parede aqui. E falta muito pouco. Falta muito pouco. Então, eu não sei você, mas eu quero ganhar multidões para o Senhor. Eu quero chegar lá no céu com uma fila atrás de mim, falando, Deus, olha aqui, está aqui o meu fruto da minha vida. Eu não vou chegar lá no céu mostrando o diploma dos cursos que eu fiz. Eu não vou chegar lá no céu com o extrato bancário dizendo, olha Deus, como eu fui próspero e maravilhoso. Eu não vou chegar lá com o terno da Hugo Boss e dizer, olha quanto eu sou bonito. Não. A única coisa que eu e você vamos levar para o céu são os nomes escritos no livro da vida. Então, é necessário que eu e você, hoje, possamos olhar para o nosso coração e saber se esse desejo de Deus está alinhado com o nosso desejo. Porque se você vive a vida de forma independente desse propósito, tem alguma coisa errada aí. Tem algum defeito de fabrico. Tem algum parafuso desajustado. Porque você é filho de Deus. A gente acabou de ler que o Senhor assombrosamente, maravilhosamente nos criou, mas Ele também criou o outro. O outro precisa ser despertado também. A sua família precisa saber disso também, os seus amigos precisam saber disso também. Se eles morrerem hoje sem Jesus, vão para o inferno. Então, olha o que Jesus disse, Marcos, capítulo 13, verso 10. Jesus aqui ensinando os discípulos sobre os fins dos tempos, não é? Ele diz, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado aonde? Lá em casa, para minha família. Ele falou isso? Todas as nações. Todas as nações. Agora eu pergunto para você, como é que nós vamos avançar para pregar o evangelho em todas as nações? Você sabe, igrejas pequenas não fazem isso. Igrejas pequenas não enviam missionários. É preciso ter uma estrutura. Quantos estão me entendendo? Quando nós temos uma estrutura, porque olha, aqui no nosso meio, eu olho para os irmãos, eu enxergo vários pastores aqui sendo despertados. Agora, nós precisamos, para que o evangelho seja pregado em todas as nações, ter uma estrutura para que capacite isso, que possibilite isso. Uma delas é enviar missionários. Agora, como é que a gente envia um missionário? Dá 3 tapinhas nas costas dele e fala, Deus te abençoe? Vai lá, irmão, para a cova dos leões. Deus seja com você igual foi com Daniel. Não, nós temos um compromisso de sustento com essas pessoas. Você pode ajudar o missionário pagando as contas dele. Aleluia, fala amém. Você só recebeu o evangelho porque um missionário chegou até você. Sim ou não? Agora, quanto maior a igreja, mais recurso, mais capacidade, mais material humano, é óbvio que as possibilidades aumentam muito mais. Nós precisamos entender isso como uma estratégia de conquista, de avanço, para que o nome de Deus seja exaltado. Mateus 28, 19, Jesus falou, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Diga todas as nações. Como é que eu e você vamos nos envolver com isso? Há 2 maneiras. Ou você vai, ou você ajuda alguém a ir. Não existe outra maneira de fazer isso que Jesus está falando. Fazer discípulos em todas as nações, ou nós preparamos aqui um grupo e falamos, vamos mandar você lá para o Bangladesh. Portugal tem recebido muitas pessoas do Bangladesh, do Paquistão também.
E ou a gente manda alguém para lá, ou você vai. Agora, talvez você não tenha assim no coração, né, um grande desejo de ir. Então manda alguém para lá. Ajuda. Porque o galardão do missionário vem para você também quando você é um com ele. Quantos estão percebendo? Amém. Aleluia. Então, nós precisamos de uma igreja que tenha expressão, diga expressão. Uma igreja que tem expressão é uma igreja grande, que tem material humano, que tem recursos financeiros para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Uma igreja grande é uma igreja cheia de missionários, de pastores, de plantadores de igreja e de recursos. Amém? Pastor, mas onde é que está isso na Bíblia? Alguém pode pensar. A igreja referencial para nós é a igreja primitiva. O que é a igreja primitiva? A primeira igreja. A primeira igreja Jesus fundou com seus discípulos. Depois, né, que Jesus morreu, ressuscitou, ficou ali 40 dias com os discípulos, foi levado aos céus, e os discípulos então estabeleceram um modelo de igreja. Esse é o modelo ideal para nós, que deve servir de exemplo para todas as igrejas que existem hoje. Você sabe, ao longo da história, essa igreja foi se desviando, né, dos padrões da igreja primitiva, e o Senhor, há muitos anos atrás, dezenas de anos, né, tem restaurado a igreja para o padrão da primitiva, da primeira, para nós imitarmos a primeira igreja do Senhor, que é a igreja dos apóstolos. Então, durante anos, o Senhor tem restaurado a sua igreja. Você vê o exemplo de quando alguém perde o amor por Deus, por exemplo, lá em Apocalipse, o Senhor dá uma advertência a alguém que perdeu o primeiro amor, e ele diz: olha, se você perdeu o primeiro amor, volta, veja onde você caiu e recomeça. Mas quando Deus fala de igreja, é o mesmo princípio. Ele diz: olha, a igreja está muito desviada do foco. Vamos voltar à essência. Qual que é a essência da igreja? A igreja primitiva. Como é que viviam os irmãos lá daquele tempo? Se você ler o livro de Atos, você vai ver a história da igreja primitiva. Então, ali estão as bases, o alicerce para todas as igrejas, para todos os discípulos de Jesus. Quantos creem nisso? Ok. Então, a igreja primitiva é o padrão de igreja que nós queremos seguir. Amém? Aleluia. Então, não podemos ignorar que a igreja primitiva, ela tinha muita expressão na cidade. Vamos ler um texto? Atos 2, 41. Olha o que aconteceu. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Olha lá, nós estamos fazendo o que eles fizeram. Havendo um acréscimo naquele dia, um dia de batismo da igreja primitiva. Quantas pessoas foram batizadas? Quantas? Quase 3.000. Quase 3.000. Já pensou se aqui na Igreja Videira, em Lisboa, a gente faz um evento e 1.000 pessoas se batizam e se convertem? Vai ser uma maravilha. Vai ter festa no céu, festa na terra, mas vai ter um problema para nós. Por quê? Aonde nós vamos colocar esse povo? Capítulo 4, verso 4. Olha lá. Atos 4, 4. 4, 4. Então, primeiro a gente vê um só dia, e aqui o livro de Atos não é um diário, né, que vai falando todo dia. Mas se um dia batizou 3.000, nos outros dias era capaz de acontecer muita coisa. Mas olha o que diz aí, ó, no 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram.
subindo o número de homens a quase 5.000. 5.000. Então, nós podemos falar que a igreja de Atos era uma igreja pequenininha? Não. Era uma mega igreja. Agora, eu vou te mostrar o contexto, você vai perceber o tanto que essa igreja era expressiva. Na época de Jesus, a população de Jerusalém era em torno de 15.000 pessoas. E fora ali de Jerusalém, ao redor, mais umas 20.000. Então, vamos imaginar que daria ali 45.000 pessoas. Você tem uma ideia do que é uma igreja de 5.000 membros numa cidade de 45.000 pessoas? Olha a expressão que eles tinham. Olha o poder que eles tinham de alcance. E isso tudo conduzido pelo Espírito. Como é que eu e você vamos pensar algo diferente disso? Você já pensou aqui em Lisboa, nós chegarmos a uma igreja de 100.000 membros? Se nós chegarmos a uma igreja de 100.000 membros, nós estamos ainda muito aquém da proporção da igreja primitiva, que era quase 25% da população da cidade. Hoje a Grande Lisboa tem 3 milhões e alguma coisa, não é? 25% de 3 milhões dá quanto? Tem algum matemático aí? 600 mil? 750 mil. Já pensou uma igreja de 750.000 membros nessa cidade? A cidade seria diferente. O alcance do evangelho seria maior. Mas não vamos pensar só em Lisboa, não. Vamos pensar que dentre 750.000 cristãos, o tanto de missionário que tem pronto para ir para as nações. Para completar o que Jesus disse, para que ele volte, o evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Nós estamos acelerando a volta de Cristo. O crescimento da igreja acelera a volta de Cristo. O crescimento da igreja glorifica o Pai. O crescimento da igreja traz a verdadeira transformação numa sociedade. Nós não acreditamos mais em política. Aliás, aqui em Portugal nem é obrigatório a votação, porque as pessoas estão tão descredibilizadas em outros. Vamos colocar alguém para mudar o país. Ninguém mais acredita nisso. Vamos fazer isso e aquilo. Está todo mundo, não, vou ficar na minha casa mesmo, estou melhor aqui. Porque realmente isso não funciona. A gente vê história e não funciona, só piora. Onde o homem põe a mão dizendo que vai melhorar, piora. Mas por onde Deus passa, a vida em abundância. Eu creio numa transformação, eu creio numa revolução, eu creio no ser humano que é alguém que é transformado. Alguns dizem a palavra evolução e etc. Só através de Jesus. E para nós fazermos isso, nós podemos como igreja, desde que seja uma igreja expressiva. Então, não pense que o Senhor não tem crescimento para nós e nem para você, porque Ele tem. Ele enxerga você como pai de multidões. Fala aí para o seu vizinho, você é filho de Abraão, filha de Abraão. Qual foi a palavra que Abraão recebeu? Você será pai de multidões. Pastor, não tenho filho ainda. Pois é, Abraão também não tinha. Dá tempo ainda de crer na promessa. Dá tempo ainda de posicionar e falar, eu quero ser pai de multidões, eu quero ser mãe de milhares, eu quero ter discípulos, eu quero que a minha vida sirva para um propósito muito além, muito maior do que o meu mesmo. Eu quero isso. Por quê? Porque é a vontade de Deus que todo homem se salve. Ou seja salvo, aliás. É vontade de Deus que todo homem seja salvo. O crescimento é algo saudável. O normal é crescer. Quando uma célula não cresce, é porque algo ali está impedindo o crescimento. Quando você não cresce, é porque você, de uma certa forma, está fazendo esforço para não crescer. Porque o normal é crescer, não é o contrário.
A gente acha que o normal é ficar todo mundo estagnado, o normal é viver uma vidinha medíocre, sim, todos os dias. Não, o normal é que você cresça em maturidade, em fruto, em graça, em sabedoria, em entendimento, em prosperidade em todas as áreas. Por quê? Porque você está vivo. Dá um beliscão aí no seu irmão com muito carinho e fala, se ele sentir dor é porque está vivo. Desconta aí no marido lá o que aconteceu ontem. Então, o esforço, tá bom, olha aqui para cá, é só um beliscãozinho. O esforço dos pastores deveria ser não para crescimento, mas para saber o que está impedindo o crescimento. O nosso trabalho é esse. Eu não estou aqui para empurrar todo mundo para o crescimento, eu estou aqui para ver o porquê que não está crescendo. Porque o Espírito Santo está em movimento. Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, João 15, 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lá na minha casa tem algumas árvores frutíferas. E eu sempre vejo, eu fico fascinado com isso, né? Nunca tive casa, nunca tive árvore em casa também. E um dia eu estou lá, aí eu olho, tem uma flor, outro dia já tem um fruto pequenininho, outro dia ele já cresce, outro dia está maduro, eu vou lá, pego e como, isso é maravilhoso. Mas eu nunca vi o limoeiro lá de casa tremendo, sim. E aí eu vou lá e falo, limoeiro, por que você está aí? Eu estou fazendo força para nascer um limão aqui hoje. Já viu isso? Porque árvores não fazem força para ter fruto. Elas dão fruto. Você não tem que fazer esforço para crescer. Você cresce. Porque você tem a vida, você tem a seiva, você tem o nutriente da terra. Você foi plantado junto às correntes de água. As suas folhas não murcham. Por quê? Porque você está plantado no Senhor. Agora, pode ser que há uma praga aí. Aí a gente vai lá e faz um inseticida. Lá na Bíblia é cheio de inseticidas, herbicidas. Tudo natural, biológico. E aí Deus trata você para você continuar crescendo. Aleluia. Então a vontade de Deus é que a sua casa esteja cheia. Em Lucas capítulo 14, nós temos ali uma palavra do Senhor importante. O Senhor faz uma festa, é uma parábola, não é? O Senhor então faz uma festa e chama muitos convidados. Olha o que diz no verso 16 de Lucas 14. Olha lá, certo homem deu uma grande ceia. Falei para o seu vizinho, existe uma grande ceia para você. Esse homem, muito provavelmente, certamente, está apontando para Deus. Deus vai dar uma grande ceia para nós. Aleluia. E convidou quantas pessoas? Muitos. Muitos. Por quê? Porque a vontade de Deus é que a casa esteja cheia. Mas aí, alguns estavam ocupados demais para ir na festa. É igual ontem. Eu recebi tem um irmão lá em casa que ele é sushi man. E ele falou, pastor, eu vou fazer um sushi para vocês. E eu falei, deixa eu pensar se eu quero. Não, brincadeira. Eu falei, vamos lá comprar. E aí ele fez, quando nós compramos as coisas, ele falou, olha, pode chamar mais gente, que isso aqui dá para 20 pessoas. Eu contei lá em casa, são 6, mais ele 7, mais um. Então faltava alguns. O que eu fiz? Convidei alguns. Você acredita que alguns rejeitaram? Um sushi grátis na casa do pastor. Você está pensando, por que não me chamou, né? Pois é. Tinha um problema. Porque eu só convidei quando a mesa estava posta. Então eu tinha que convidar a gente ali perto. Então convidei meus vizinhos. Um falou, não gosto muito. Eu falei, tá bom, tá perdoado, vai, não peques mais. Mas o outro falou, em 5 minutos eu chego aí. Olha só, não é ruim quando você prepara uma mesa, chama os convidados, eles não vêm? Você sabe que Deus fez isso? Aí os convidados disseram não para ele. Aí sabe o que Deus fez?
Olha lá, foi aí onde que eu e você entramos. Verso 23. Respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrarem, para que fique cheia a minha casa. Você sabe, Jesus veio para os judeus, mas os judeus estavam ocupados demais. Aí chamou a gente, os gentios. Glória a Deus por isso. Mas a vontade de Deus é que a casa fique cheia. Eu não sei o sabe, eu particularmente, pessoalmente, não gosto de lugar cheio. Eu não gosto. Eu não gosto de ir no shopping domingo, não gosto de ir à praia domingo. Por quê? Porque é muito cheio. Você ficar lá disputando espaço para você pôr a toalha, né? Eu não gosto de estacionar o carro, né? É maravilhoso isso. Você chega na praia. Mas um lugar que eu gosto cheio é a igreja. Quando isso aqui está cheio, é o melhor dia da vida. Por quê? Porque eu estou em linha com o que Deus pensa também. Eu quero ganhar multidões para o Senhor. Eu quero ver esse lugar cheio, agora já está cheio, né? Mas eu quero quebrar essas paredes e aumentar o nosso auditório para um lugar mais cheio ainda. Por quê? Porque está no meu coração isso. Mas se não tiver no seu, tem algum problema aí dentro de você. Porque o seu coração pode estar preocupado em outras coisas. Então você quer ver a conta bancária cheia. Eu também quero ver, mas isso é menos importante. Você quer ver a sociedade cheia de alegria. Pois é, mas não há alegria sem Jesus. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Você quer estar cheio de satisfação. Pois é, mas a satisfação está nele também. Você quer ser cheio de paz, por isso você trabalha igual um escravo, para ter condições de ter uma estrutura para te dar paz. Mas a paz vem do Senhor. Ele mesmo diz, a minha paz eu te dou. Você não precisa comprar e merecer em algum lugar, não. Eu te dou. Então, a minha oração hoje, e eu quero alinhar o meu coração com o Senhor, é para que a gente pense a mesma coisa que Deus pensa. É que a gente esteja preocupado com isso também. E nós estamos hoje, irmãos, na reta final do nosso projeto para a compra do prédio. Por que nós precisamos comprar um prédio? Porque imagina daqui, o financiamento que nós estamos pedindo, ele vai até 10 anos. Imagina daqui 10 anos a gente com um prédio enorme, sem aluguel para pagar. Sabe, se a gente fosse para esse prédio aqui, os dois, e alugasse, o aluguel seria em torno de 7.000 euros por mês. Agora imagina nós tendo em caixa 6, 7 mil euros por mês para investir em missões, para sustentar missionários, para expandir mais ainda a obra de Deus. Então nós estamos olhando lá na frente. Agora, é a nossa oportunidade hoje finalizarmos isso. E eu quero contar para os irmãos que a nossa tratativa de financiamento, você sabe, não sei porquê, mas é sempre mais difícil. Aliás, eu sei porquê. Porque o diabo não quer que a igreja cresça. E quando a gente fala de comprar prédio, nós estamos falando de crescer a estrutura. Me liberta disso, obrigado. Então, nós estamos falando de crescimento. Agora, é vontade de Deus crescermos. Isso aqui não vai ser só o primeiro. Depois nós vamos comprar vários prédios nessa cidade. E a melhor coisa para nós fazermos hoje é investir nisso. Porque é o espaço agradável para nós, para os jovens, para as crianças, né? Eu falei para os irmãos, nós temos aqui, estamos pensando e quebrando a cabeça de toda forma para abrirmos uma creche da videira, uma escola, né, por princípios da videira, onde os nossos filhos tenham um lugar de aprendizado para desenvolver-se enquanto, né, cidadãos, mas que sejam protegidos de tanto ensinamento aí que não serve para nada, só para destruir famílias. Então nós queremos tudo isso. Nós queremos um espaço aconchegante para você trazer seu amigo, seu parente.
Nós queremos colocar um ar-condicionado para ficar fresquinho. Já pensou? Em pleno mês de agosto, você ter que usar uma blusinha porque está frio dentro da igreja? Por causa do ar. Então, obviamente, tudo isso envolve a participação de todos. E eu não estou aqui dizendo que você tem que dar tudo para o Senhor, não estou falando isso, porque na verdade você já é dele. Não tem como você dar mais nada, porque você já é dele. Mas, obviamente, nós temos uma parcela nisso. Então, o nosso processo de financiamento bancário já está no final, já foi tudo aprovado, já foi. E aí o que aconteceu? No finalzinho, você sabe, quando vai comprar um imóvel, o banco manda o engenheiro avaliar o imóvel para ver o valor, não é? Então imagina que você vai comprar uma casa de 200 mil euros. Então vai lá um engenheiro avaliar para ver se vale 200 mesmo, porque o banco só empresta o que ele acha que vale. E aí bem no finalzinho, veio um bendito aí do engenheiro e avaliou o imóvel pela metade do preço. E aí o gestor me ligou do banco, falou, olha, nós temos aqui um problema, porque o imóvel foi avaliado muito baixo. E eu falei, e agora? Ele falou, a gente só pode emprestar 80% da avaliação. Quer dizer, a gente teria que pagar mais de 200 mil euros para comprar o outro. E eu falei, não, mas não tem lógica isso. Vocês estão colocando um armazém daquele tamanho mais barato que um T2 lá na região. Eu falei para ele, então acha um nesse preço que eu compro. E conversamos, eu questionei, havia possibilidade de fazer uma outra avaliação, mas teria que pagar um outro, vinha um outro engenheiro, sei lá de onde. E eu falei, vai que vem outro engenheiro e avalia baixo também. Então vai ter um problema. Aí nós oramos, que é o que o pastor faz, né? A gente ora. A gente trabalha e ora, né? O nosso maior trabalho é orar. Aí eu nem falei isso para os irmãos para não deixar ninguém ansioso, porque ninguém aqui é ansioso, mas vai que alguém fica ansioso por causa disso. E aí passou aí uns 10 dias, nós orando, e o gestor me ligou, falou, olha, a avaliação subiu mais de 100 mil euros e chegou muito próximo ao valor que nós estamos em negociação. Aí voltou de novo o processo, começou a andar de novo, né? E aí se levanta tudo quanto é coisa, né? O dono já queria desfazer o negócio. Eu falei, calma lá, rapaz. Não é rapaz, é um senhor de 80 anos. É difícil conversar assim. E você sabe, Deus tem isso para nós. E o inimigo tenta roubar, e o Senhor vai lá e põe de novo. O inimigo pega, ele pega de novo. É uma briga. E nós estamos agora no final. Era previsto para fazermos a escritura agora, essa semana, mas o banco pediu mais uns dias aí. Mais uns 7 ou 10 dias, alguma coisa assim. Isso é até bom, porque a gente se prepara mais para isso. E qual que é a situação nossa? Nós temos um valor em caixa reservado para isso. Nós temos que, para concretizar essa compra do prédio, desembolsar 102 mil euros. E nós já temos uma grande parte, mais da metade a gente já tem. O que vai faltar para nós? E aí eu quero pedir a sua colaboração. Nós precisamos hoje não, para essa semana, para a escritura, 26 mil euros, é o que falta. O resto a gente já tem, 26 mil euros. Então, eu pedi para os líderes de célula conversarem isso na célula, para que a gente conclua essa parte. E eu queria fazer agora não é um apelo, mas é um desafio para você participar da forma como o seu coração pedir. Por quê? Porque esse é o último momento. Nós já fomos agraciados em ter isenção do imposto. Só o imposto era 24 mil euros. Mas por ser igreja, temos a isenção do imposto. A primeira conversa que tivemos com o advogado, ele disse que a gente teria que pagar o imposto e pedir restituição. Mas o Senhor nos agraciou e nós conseguimos antes isso. Então já diminuiu o valor. Agora, precisamos concluir isso. E com quem que eu vou contar? Você acha que eu vou mandar uma carta lá para o primeiro-ministro, dizendo, olha, nós precisamos aqui de um recurso? Não, isso vem de nós. Então, nós estamos empenhados, a nossa liderança está empenhada para nós finalizarmos isso. Então, o que eu queria pedir? Você que quer ajudar e contribuir para que a gente aumente a casa,
Então, o momento é agora. Eu sei que muitos irmãos já participaram, né, da primeira compra. Esse é o segundo prédio que nós estamos adquirindo e vai exigir esse certo esforço de nós. É, mas eu quero recorrer a você que está aqui. Aleluia. Posso contar com os irmãos? Lá no dia de assinar a escritura, meu cartão vai passar? Nós já estamos no finalzinho. Irmãos, é tanta coisa que eu preciso parar para escrever tudo. Mas o Senhor já nos deu tanta coisa. E tantos irmãos têm dado testemunho de que têm sido abençoados para participar disso, para escrever essa história junto conosco, para falar lá na frente, eu participei da compra desse prédio. O dia que nós estivermos comprando um teatro, né, para 7 mil pessoas, igual lá em Goiânia, você vai falar, isso aí não é nada, a gente já comprou vários aí. Por quê? Porque Deus quer o nosso crescimento. Ele vai usar eu e você. Tudo que eu podia fazer, já fiz. Tudo que eu podia mobilizar, já mobilizei. Agora nós estamos na reta final e eu conto com você. Amém? Nós temos um projeto, irmãos, que nós queremos fazer nesses dias, e eu quero encerrar com isso, que nós chamamos de Casas de Paz. Casas de Paz. O que são as Casas de Paz? Nós vamos envolver todos os membros da igreja para fazer visitas a conhecidos, amigos, familiares, né? Pessoas do trabalho, colegas, por exemplo. E nós vamos ser os portadores da mensagem da paz. Quem tem paz aqui do Senhor? Aliás, você fala isso para todo mundo aqui, paz do Senhor, não é? Você está cheio de paz, você está cheio de vida, você está cheio de alegria. Deus investe em você todo dia. Todo dia eu oro junto com você, seja aqui domingo, só o sábado que eu não faço isso. Mas estou pensando em começar a fazer também. Todos os dias orando, todos os dias investindo na sua vida. Todos os dias enchendo o depósito de fé, de sabedoria, de conhecimento. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? Falei para o seu vizinho, eu vou distribuir entre as pessoas que eu conheço. Então, o que nós vamos fazer? Cada célula ficou incumbida de formar duplas. E eu quero ler um texto com os irmãos, lá em Lucas, capítulo 10, verso 1 a 9. Lucas 10, de 1 a 9. Olha lá. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande. Diga aí para o seu vizinho, a seara é grande. Fala aí para ele, Lisboa é grande. Mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, o quê? Paz seja nessa casa. Jesus enviou os discípulos para entrar nas casas, para fazer visitas. E a primeira coisa que Jesus falou é: ministre uma palavra de paz. Eu e você somos portadores da paz. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar num lugar, o lugar estava tumultuado e de repente você chegou e a paz veio. De repente faltava ali alegria e você chegou lá. De repente faltava palavra de sabedoria e você chegou lá. Eu me lembro quando eu era criança, nós morávamos numa moradia, num bairro periférico da cidade, e tinha lá um café, né? No Brasil a gente fala bar, tinha um bar. E esse bar era de um tio da minha mãe, então era da família. E eu lembro que o meu pai ia às vezes nesse bar só para dar conselhos.
os bêbados lá, né, as pessoas lá, quando tinha uma divergência, ia lá chamar meu pai. Vou sentar na roda e conversar. Olha que coisa. Por quê? Porque nós somos portadores da paz. Nós entramos no lugar como sal e luz. Jesus falou isso. Você é sal. Pois a comida está sem graça, está ruim. Chega você lá, fica bom. Está tudo escuro, está tudo embaralhado. De repente alguém conversa com você, ele sai feliz. Por quê? Porque você tem a luz. Então Jesus falou, vai nas casas e ministra uma palavra de paz. Então, nessas próximas 3 semanas, todos nós, vamos entrar nas casas e declarar uma palavra de paz. Aleluia! Você está empolgado com isso? Eu estou. Se tem uma coisa que falta nesse mundo é paz. E eu e você temos. Nós somos a resposta. Então, ele entra primeiro, ministra uma palavra de paz. Verso 6. Se houver ali um filho da paz, o que é o filho da paz? É aquele que crê, aquele que acredita. Não, eu creio em Deus, então tá bom, vamos falar de Jesus. É isso. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa casa e ali vos receberem, comei dos que vos for oferecido. Verso 9, primeiro Jesus falou, quando entra, dá uma palavra de paz. Depois, verso 9, cura os enfermos que nela houver e anuncia-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então, o que nós vamos fazer nesses dias? Nós vamos entrar e ministrar uma palavra de paz. Mas depois vamos perguntar se tem alguém doente. Se tem alguém precisando de cura, seja cura física, cura nas emoções, etc. Nós vamos lá para abençoar aquela casa. Eu estou falando isso para os irmãos, tenho certeza que o Espírito Santo já está te mostrando aí um amigo, uma amiga que precisa. Sim ou não? Anota o nome aí. Você junto com sua dupla, né? Você vai lá. Então, curai os enfermos que ali houver e anunciar. Verso 17. Aí pula, os discípulos foram, né, fizeram isso. No verso 17 é quando os discípulos voltam da missão. Como é que eles voltam? Cansados e sobrecarregados, não é isso? Estou cansado, essa igreja exige muito. Esse Senhor... Olha como é que eles regressaram. Regressaram os 70 possuídos. Essa palavra é forte, não é? O diabo apropriou dessa palavra, né? Mas é Deus que tem ela. Possuídos. Do quê? Alegria. Você já ficou possuído de alegria? Glória, glória, glória. Você sabe o que é ser possuído de alegria? Você já deu aquela gargalhada assim de não parar mais? Que o outro está do lado, nem sabe por quê, já está rindo também? Aí, ó, você está rindo. Crente ri à toa. Porque ele é possuído de alegria. Você foi ungido com óleo de alegria. Tristeza não é para nós. Possuídos de alegria. Agora, por que os discípulos voltaram possuídos de alegria? Que eles receberam oferta no meio do caminho? Porque morreu lá um tio distante, ele soube que ganhou herança? Porque trocou o carro? Não. Por que eles estavam possuídos de alegria? Olha lá. Dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem em teu nome. Eles vieram pulando de alegria dizendo, Senhor, expulsei 10 demônios hoje. Mandei eles embora, eles foram. Ficaram lá gritando, eu dei um tapa espiritualmente. Deu um tapa espiritualmente na cara dele, ele foi embora. Tinha lá um enfermo, ele levantou da cadeira. Tinha lá um paralítico, ele saiu correndo e pulando. Isso deve nos possuir de alegria. Se a sua alegria é a mesma da alegria aí do mundo, que vem do vinho, que vem das relações sexuais ilícitas, que vem do pecado, que vem do dinheiro, das viagens, não é isso que os discípulos sentiram. Isso não vai te possuir de alegria, isso vai te dar um prazer momentâneo.
Mas logo passa e já vem a condenação. Mas eles ficaram possuídos de alegria porque foram usados por Deus. Porque afinal a sua vida é muito mais importante do que eles pensavam. Afinal, ele tinha um propósito de vida muito maior do que aquele que martelava a sua cabeça dizendo: você é ninguém, só um pescador, filho do José e da Maria. Eles entenderam que foram chamados para fazer o que Cristo começou. Isso os possuiu de alegria. Você sabe, há uma alegria reservada para mim e para você nesses dias. Ontem nós estávamos muito felizes. Você sabe, eu não sou a melhor pessoa para expressar alegria, porque às vezes você olha para mim, hoje, eu estou morrendo de alegria. Acredite. Hoje eu estou. Tivemos batismo ontem, temos um culto cheio, temos um ambiente de alegria e de glória. Eu estou morrendo de alegria por dentro. Entendeu? Agora, essa alegria que eu tenho, as coisas desse mundo nunca me deu. Nunca me deu. E olha que eu tenho bastante testemunho para dar aí de coisas dessa vida. É isso que move o nosso coração. É isso que Jesus falou para os discípulos: uma comida eu tenho que vocês não conhecem. Fazer a vontade de Deus. Você já expulsou um demônio? Já curou um enfermo? Já pensou um dia você indo lá no velório orar por um morto e ele ressuscitar? Como é que vai ficar seu coração? Pois é, o Senhor tem isso para nós nesses dias. E nós vamos fazer isso através desse projeto, Casas de Paz. Amém? Quem já formou sua dupla aqui? Deixa eu ver. Ergue a mão aí. Está faltando bastante. Então, qual que é o nosso desafio para você? Presta atenção. Você vai formar uma dupla com alguém. Pode ser um casal junto com outro casal, uma mulher com mulher, um jovem com um jovem. E essa dupla tem que ser equilibrada. Não põe dois tímidos juntos, porque eles não vão fazer visita. Eles vão chegar lá na porta, um vai olhar para o outro e falar: não, vamos embora. Quem fala muito, não põe com o outro que fala muito. Porque senão, um vai atropelar o outro. Equilibra a dupla. Não pode ser só marido e mulher, que é para você envolver com outras pessoas. Ok? E o que nós vamos fazer? Durante essas 3 semanas, você vai marcar para visitar alguém. Pelo menos 2 visitas. Um parte de um da dupla, o outro amigo do outro. Então, esse é o nosso desafio para você. E o que nós vamos fazer nessa visita? Você vai ministrar uma palavra de paz, não é uma pregação, não é o que eu faço aqui no domingo, é uma coisa assim de falar, de compartilhar, de dizer um testemunho, algo que Deus fez com você, que gerou paz no seu coração, uma palavra que você tenha recebido, uma experiência que aconteceu com você. Nós vamos te passar uma ideia, alguns versículos aí para você meditar nisso. Então você vai ministrar uma breve palavra de paz, vai orar pelos enfermos, e as irmãs aqui da igreja, num evento que nós fizemos, recebeu o óleo, aquele óleo que a gente usa. Quantos tem o óleozinho aí? Esse óleo não é milagroso, irmãos. Cuidado. Quem cura é o Senhor Jesus. Mas o apóstolo Tiago diz que quando tem alguém enfermo, reúne lá os presbíteros, e você junto com o outro é um presbítero, e unge e ora, ok? Nós vamos fazer isso. Então você vai ministrar uma palavra de paz, você vai orar por cura e vai fazer um apelo para salvação. Vai perguntar: alguém aqui quer receber isso, como estilo de vida? É isso que faremos nessas 3 semanas. E no dia 15 de julho, diga 15 de julho, cada célula vai fazer um encontro com Deus. Por célula, a sua célula vai fazer. Ah, mas quem vai lá pregar? Você mesmo. Quem vai orar? Você mesmo. Você junto com o seu líder. Por quê? Porque você tem para dar. Aleluia?
Então hoje eu quero orar enviando você para esse projeto. Da mesma forma que Jesus reuniu ali os 70 e os enviou, eu quero orar hoje, nesse momento, para enviar você para fazer a obra, para ser um missionário na cidade. Isso é uma missão urbana, não é? Depois você pode ser enviado para outros países, mas agora você vai ser enviado para a sua própria cidade. Amém? Quantos vão fazer isso? Deixa eu ver. Ergue a mão. Deixa eu tirar uma foto aqui. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar por isso então. O seu líder de célula vai coordenar isso, o seu discipulador vai ajustar. Agora, eu quero pedir, você que ainda não está numa célula, me procura aqui agora, nós vamos arrumar uma célula mais próxima da sua casa para você fazer parte. É muito importante eu e você estarmos inseridos num corpo, num grupo. Todos nós temos uma célula. Eu participo de uma célula de pastores, junto com o pastor Rogério, que é o supervisor do país. Eu faço uma célula com os discipuladores. É igual a sua célula, tem louvor, tem oração por necessidade. Só não fica ninguém endemoniado nessas reuniões. Mas é igualzinho uma célula. O discipulador faz uma célula com os líderes, uma reunião, a mesma coisa. Por quê? Porque essa é a importância da família. Nós estamos juntos para isso. Amém? Então, se a sua dupla já está aí, abraça esse irmão aí, se não, ora com alguém que está ao seu lado. Eu quero enviar toda a igreja, eu quero enviar você. Eu quero enviar agora os discípulos do Senhor Jesus para expressar a vida de Cristo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos aí, fala para o Senhor apenas, fala: Senhor, eu estou disponível para ser enviado. Meu coração está alinhado com o Senhor. O Senhor quer salvar todo homem, eu quero ser parte disso. Pai, nós enviamos agora esses irmãos. Enviamos homens, mulheres, jovens, crianças, para falar do teu amor, para ser sal e luz nessa cidade. Pai, nós somos cordeiros enviados nessa cidade para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar a salvação, o perdão, a justificação e a vida com paz do Senhor. Ó Deus, nos dá ousadia nesse momento, nos dá intrepidez da tua palavra, nos dá, ó Deus, desperta em nós os dons do Espírito, para que possamos ser prevalecentes, para que possamos ser ousados e falarmos com autoridade. Reveste-nos, ó Deus, com essa autoridade, revela-nos o poder que está sobre nós, que é o poder do Espírito. Enche-nos, capacita-nos a essa obra, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que eu sou um enviado, um discípulo do Senhor Jesus nessa cidade. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo. Eu declaro que serei usado com poder, com a autoridade que o Senhor Jesus me revestiu. E eu declaro que através de mim muitos frutos virão para o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu e você, durante esses dias, vamos estar possuídos de alegria. Se você nunca teve a experiência de falar do Senhor, de orar por um enfermo e ele ser curado, de ministrar paz numa casa onde tinha pessoas ali pensando em suicídio, onde tinham pessoas ali amarguradas, enclausuradas, fechadas totalmente, vivendo na escuridão, eu e você somos a resposta para essas pessoas. Sabe o que vai acontecer? Muito poder vai ser liberado através da sua vida. Você acha que não, mas tem muito poder aí na sua vida, porque o Espírito já te revestiu. Você está pronto. Fala aí para o seu irmão: você está pronto, eu estou pronto.
para servir ao Senhor. Aleluia! Antes de encerrarmos, então, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Coloque, tá aí, coloque aqui, por favor, em cima das caixas de som. Eu quero lembrar você, então, do nosso grande desafio para nós comprarmos esse prédio. Eu creio que vamos viver um ano de muita colheita. Nós cremos, irmãos, que nós vamos chegar aos 500 membros ainda esse ano. E deixa eu falar uma coisa para animar os irmãos aqui. Ontem eu estava fazendo contas, porque você sabe, o bom pastor conta as suas ovelhas. Jesus só sabia que tinha um perdido porque contou os 99, é ou não é? Então eu vira e mexe, eu conto. Nós contamos a nossa comunidade e sem contar os batismos que aconteceram ontem, sem contar a atualização do mês de junho, nós já somos uma igreja de 395 irmãos. Aleluia! Então, nosso alvo é chegar aos 500 no final do ano, mas é capaz disso já acontecer nos próximos dias. Por quê? Porque crescimento é algo absolutamente normal no nosso meio. Você um dia vai estar liderando uma célula, você um dia vai estar abrindo a sua casa para uma reunião de célula, você um dia vai estar aqui pregando no meu lugar. Por quê? Porque o crescimento é normal. Sonhe com isso. Sonhe em ganhar multidões para o Senhor. Isso é o coração do Senhor sendo alinhado com o seu. Amém? Você pode contribuir de várias formas. Se você quer dar um valor mais expressivo, pode transferir para a conta da igreja. Não precisa ser necessariamente numerários. Mas participe. Deixe o Senhor usar a sua vida para nós finalizarmos esse projeto, aumentarmos a nossa casa. E depois que aumentarmos, vamos enchê-la também para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?